Olha, quem é que nunca precisou ir a um cartório, né? Seja para reconhecer firma, fazer uma procuração, registrar um imóvel, é uma coisa que faz parte da vida de quase todo mundo no Brasil. Mas essa experiência tão comum esconde uma pergunta que é, na verdade, bem fascinante. O que é um cartório, afinal de contas? É um órgão do governo ou é uma empresa privada? A resposta, e isso que é o mais curioso, é que é um pouco dos dois. E é justamente aí que a história começa a ficar interessante. Pois é exatamente esse o paradoxo. Porque se a gente parar para pensar, de um lado tem toda aquela cara de repartição pública, né? Selos, carimbos, uma autoridade que impõe respeito. Mas do outro lado, a gente vê uma dinâmica que parece muito com a de negócio privado. Tem um titular, funcionários. Fica a pergunta: como é que essa estrutura tão, digamos, peculiar se sustenta no dia a dia? Vamos mergulhar fundo nesse modelo híbrido para entender direitinho como ele funciona. Então, para decifrar esse enigma, a gente precisa ir direto na fonte. E a chave para tudo isso está onde muitas das grandes respostas sobre o Brasil se encontram, na nossa Constituição Federal. É ela que desenha, que estabelece toda a base do sistema de cartórios que a gente conhece hoje. E aqui está, a frase que basicamente define tudo. A Constituição cria essa figura que é meio um híbrido. A função é pública, claro, é essencial para dar segurança jurídica para os nossos negócios, para a nossa vida. Só que a execução, o dia a dia, é privada, é delegada a um profissional. É quase como se o Estado virasse e dissesse: olha, essa tarefa aqui é minha, é super importante, mas eu confio neste profissional qualificado para executá-la em meu nome. E quando a gente olha essa comparação lado a lado, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Fica muito, mas muito claro o quanto esse modelo do cartório é único. Pensa só, uma concessão de uma linha de ônibus, por exemplo. Uma empresa vence uma licitação e quem fiscaliza é o governo, o poder executivo. O cartório é outro universo. A delegação é para uma pessoa física, não para uma empresa. A entrada não é por licitação, é por um concurso público dificílimo. E quem fiscaliza tudo não é o executivo, é o judiciário. Até o jeito de pagar, os tais emolumentos, segue uma lógica totalmente própria. Ok, beleza. O sistema é único, isso já deu para entender. Mas e a pessoa que está lá, no comando disso tudo? Quem é esse profissional que recebe do Estado uma delegação tão importante e com tanta, mas tanta responsabilidade? E aí a gente chega naquela pergunta de US$ 1 milhão a que todo mundo faz. Ué, se tem concurso público e a função é pública, então o tabelião é um servidor público, certo? Parece fazer todo o sentido do mundo. Mas a resposta que o nosso sistema jurídico dá para isso, bom, talvez não seja bem a que a gente está esperando. E a palavra final, quem bate o martelo, é o Supremo Tribunal Federal. E a resposta é não. Tabeliães não são servidores públicos. Eles formam uma categoria à parte, uma categoria própria, que o direito chama de particulares em colaboração com o poder público. E isso, claro, tem consequências bem práticas no dia a dia. A mais famosa de todas? Aquela regra da aposentadoria compulsória aos 75 anos que vale para servidor. Pois é, para eles, simplesmente não se aplica. Mas tá, o que é que dá tanto poder ao que um tabelião faz? O que faz a assinatura dele valer tanto? A resposta cabe em duas palavras: fé pública. O nome pode até soar meio abstrato, mas o conceito é super poderoso e bem direto. É basicamente a autoridade que o Estado dá para ele para dizer: isto aqui é verdade. Então, quando uma firma é reconhecida num documento, é o Estado, através daquele profissional, que está garantindo que aquilo é autêntico. Essa tal da fé pública que transforma um simples pedaço de papel num instrumento com força de lei. E para receber uma confiança desse tamanho do Estado, o caminho, olha, é um dos mais árduos que existem. Não é só ser bacharel em direito e ter uma vida civil impecável, não. A pessoa precisa ser aprovada num concurso público de provas e títulos que é famoso por ser um dos mais competitivos de todo o Brasil. A exigência é altíssima, e tem que ser, né? Porque a responsabilidade que vem junto com o cargo é gigantesca. Certo, já entendemos a responsabilidade e o caminho duro para chegar lá. Agora vamos falar de duas coisas que sempre geram curiosidade: dinheiro e risco. Ou seja, como um tabelião é remunerado e, mais importante, quem é que paga a conta quando um erro acontece? Bom, a fonte de renda do titular do cartório vem dos emolumentos. O que é isso? São as taxas que as pessoas pagam quando usam os serviços. E como o STF já deixou claro que ele não é servidor, aquele famoso teto salarial do serviço público não se aplica a ele. Mas olha que detalhe importante. Se o titular se aposenta, falece ou por algum motivo deixa o cargo, um interino assume até ter um novo concurso. E esse interino, que está ali agindo como um gestor temporário para o Estado, para ele sim o rendimento é limitado pelo teto.
Agora falando dos riscos. E aqui, atenção, porque teve uma mudança muito importante. Até 2016, a lei era, digamos, implacável. Se acontecesse um erro no cartório que causasse prejuízo a alguém, o titular pagava. Simples assim. Ponto final. Não se discutia se ele teve culpa ou não. Isso era chamada responsabilidade objetiva. Só que, a partir de uma lei de 2016, a regra mudou. Agora, a responsabilidade passou a ser subjetiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para o titular ser responsabilizado, a pessoa que foi prejudicada precisa provar que ele agiu com culpa, ou seja, com negligência, imprudência ou, pior, com a intenção de causar aquele dano. E esse ponto aqui é absolutamente crucial para a gente entender a dimensão do risco. A responsabilidade cai direto na pessoa física do tabelião. O cartório em si não é uma empresa com o CNPJ, com o patrimônio separado. Então, vamos imaginar, se um erro ali gera um dano de milhões, são os bens pessoais, a casa, o carro, as economias de uma vida inteira do tabelião que vão responder por essa dívida. E o mais pesado, isso vale não só para os erros dele, mas para os erros de qualquer funcionário que trabalhe para ele. Mas é claro, essa figura tradicional do cartório não está parada no tempo, muito pelo contrário. Para a gente fechar nossa análise, vamos dar uma olhada em como essa função está evoluindo, sabe? Assumindo novas responsabilidades que ajudam a agilizar a vida de todo mundo e, de quebra, ainda desafogam um pouco o nosso sistema judiciário, que a gente sabe que é super sobrecarregado. E essa evolução é super prática, bem pé no chão. Pensa bem, em vez de passar anos num processo judicial, hoje, já é possível usar o cartório para mediar e conciliar conflitos. E no mundo dos negócios, então, eles agora oferecem a tal da conta escrow, que é uma ferramenta de segurança fantástica. Funciona assim. O dinheiro de uma transação grande, tipo a compra de um bem, fica guardado com o tabelião, que é uma parte neutra. E esse dinheiro só é liberado quando todas as cláusulas do contrato são cumpridas pelos dois lados. Segurança para todo mundo. E não para por aí. Essa expansão também está avançando forte para o setor financeiro. Hoje em dia, por exemplo, a cobrança de uma dívida que tem um imóvel como garantia não precisa mais ir para a justiça. Ela pode ser feita direto no cartório. E isso, claro, dá muito mais velocidade para o mercado de crédito. A mesma coisa acontece com a venda de precatórios, sabe? Aquelas dívidas que o governo tem com as pessoas. Quando essa venda é formalizada por um tabelião, ela ganha uma camada extra de segurança e transparência. E assim a gente fecha o círculo. O cartório é, no fim das contas, essa invenção bem brasileira. A autoridade do Estado na mão de um particular. É um sistema que tenta unir o melhor de dois mundos, a segurança jurídica que vem do setor público com a suposta eficiência da gestão privada. E isso nos leva a uma reflexão final. Será que esse modelo tão único já alcançou o equilíbrio perfeito? Ou será que ele é um sistema que está sempre em ajuste, sempre buscando a melhor forma de servir a uma sociedade que, a gente sabe, não para de mudar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.